Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro. Nesta manhã, começamos o nosso diário escutando um testemunho concreto da ação de Deus no nosso meio. Ciao a tutti! Olá a todos! Eu sou Matteo. Eu sou Mateu e eu sou Gaia e somos os coordenadores da equipe São João Evangelista de Pádua. No nosso encontro participaram 10 cursistas e a equipe era formada por 25 pessoas. O encontro neste lugar foi muito positivo. Deus se fez sentir fortemente entre os cursistas e ajudou a equipe a superar as dificuldades que se apresentaram. Agora lemos algumas impressões. Uma cursista escreve: Senti que vivi um renascimento. Senti o Senhor vivo e presente. Me senti sua filha. Tinha perdido o rumo, mas o Senhor me mostrou novamente o caminho. Não posso dizer que mudei repentinamente, mas é o começo. Consegui, finalmente, abandonar-me nele. Um outro cursista escreve: Finalmente, após uma longa espera, consegui fazer aquela conversão em direção a Deus, que foi sempre uma luta para fazer. Um sincero obrigado a todos os membros de equipe, sem exceção. Pace e gioia! Paz e alegria! Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. Ficai sabendo, o reino de Deus está perto. Hoje é o último dia do ano litúrgico, se considerarmos que amanhã já é a vigília do primeiro domingo do Advento. Incansavelmente, Jesus nos convida a estar atentos, ficar espertos, vigiar, saber reconhecer os sinais dos tempos. As leituras desses dias fazem uma ponte maravilhosa entre o velho e o novo ano litúrgico. O cristão deve viver nessa terra como se não pertencesse a essa terra. De fato, pertence ao céu. Vive intensamente na história, sabendo que o início e o fim da história é Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, estamos praticamente no último dia do ano litúrgico, porque amanhã já é a vigília do primeiro domingo de Advento. Irmãos, as leituras que concluem este ano litúrgico são parecidas com aquelas que abrem o novo ano. Jesus nos convida à vigilância, nos convida a prestar atenção nos sinais do reino que está chegando. A espera do Natal nos faz viver no clima da primeira vinda de Jesus. E o final do ano litúrgico nos faz refletir sobre a última vinda de Jesus. Primeira ou última que seja, Jesus nos pede vigilância, atenção, empenho constante, saber ler os sinais dos tempos, saber ler a história.
O reino está chegando de verdade, está caminhando sem que ninguém perceba. Vamos dar um exemplo que abre a nossa mente. Ultimamente, o nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que sempre deu um grande exemplo de prudência e sabedoria nas suas escolhas, foi convidado a visitar um templo budista e ali levou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi acolhida com carinho. Líderes religiosos da Igreja Católica e do Budismo andando lado a lado. Nossa Senhora Aparecida é o elo que une as duas religiões. A imagem foi recebida no monastério Foguanshan em um momento de profundo respeito. E o silêncio só foi quebrado pelo som dos tambores. O cortejo percorreu o conhecido Caminho da Luz, que liga o portal do monastério até a Sala do Grande Herói, onde fica a imagem de Buda. A imagem de Nossa Senhora ganhou destaque dentro do templo e, seguindo cada um dos ritos, foram realizadas orações pelos budistas e católicos. O momento foi de união entre as religiões. Foi um momento bem significativo. Rezamos juntos, cada um na sua forma, na sua fé, pela justiça e a paz do mundo. E, de fato, este é o chão comum, a tarefa comum das religiões, promover a justiça, o respeito ao próximo, a paz em todo o mundo. E por isso foi muito criticado, porque sempre há pessoas que criticam sem saber o que falam. Mas esse foi um sinal bonito de diálogo interreligioso e comunhão de pessoas de fé. É isso que escreveu o nosso jornal diocesano sobre este fato. Representantes da Igreja Católica Romana e da comunidade budista Foguanshan realizaram um ato interreligioso pela justiça e a paz no mundo, no sábado 28 de outubro, no templo Zulai, em Kuchia. No evento foi assinada uma dedicação conjunta de compromisso pela paz e contra a intolerância. O ato contou com a presença do cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, e representante da Comissão do Diálogo Interreligioso do Regional Sul da CNBB. Estava presente também Dom João Bosco Barbosa, bispo de Osasco, e da reverenda mestra Miao Yen, abadesa-geral do templo Foguanshan, na América do Sul. A ideia do ato partiu da comunidade budista, que manifestou o desejo de homenagear os católicos por ocasião do 30º do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A homenagem foi simbolizada pela visita de uma réplica da imagem da padroeira do Brasil ao templo, trazida pelo Santuário Nacional de Aparecida, representado pelo seu reitor, Padre João Batista de Almeida. O compromisso pela paz, firmado por Dom Odilo, Dom João Bosco e a abadesa Miao Yen, também foi assinado pelo fundador da ordem budista Foguanshan, o venerável Yixing Yun, que vive em Taiwan. Como budistas e católicos querem trabalhar juntos para manter o equilíbrio e a cultura de paz em benefício da vida num só mesmo mundo marcado por respeito e responsabilidade comum, diz a declaração. O cardeal Scherer manifestou gratidão pela iniciativa e ressaltou a importância de as religiões unirem esforços pela paz. Apesar de termos modos diferentes de crer e nos relacionarmos com Deus, nossa missão é comum: trabalhar pelo bem, pelo respeito, pela dignidade humana e pela justiça. Dessa forma é que nós prestaremos honras a Deus mais do que tudo, afirmou. Dom Odilo recordou ainda que o Papa Francisco, assim como seus predecessores, reiterou que não se pode recorrer ao nome de Deus
para fazer violência contra ninguém. Muito menos se pode fazer guerra em nome de Deus. Aqui nos encontramos no chão comum. Não há diferença nessa busca e nessa missão, completou. Irmão, você percebe como Nossa Senhora é missionária? E grande missionária. Sem muitas palavras, ela entrou na história e mudou o mundo. Sem muitas palavras, ela entra no budismo. Sem muitas palavras, ela entra no Alcorão. Só um cego não vê. Pois bem, cada gesto de amor e de paz é um gesto de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus porque Deus é amor, mesmo que a pessoa não saiba. Este gesto entre católicos e budistas é um sinal dos tempos, um sinal da paz e do amor, um sinal que os tempos da paz estão chegando, estão amadurecendo. Não podemos só olhar o mal, devemos olhar a verdade e a realidade. E vamos também nos empenhar, nós também, a construir este reino de Deus com o nosso testemunho de vida, com os nossos gestos de paz e, sobretudo, vamos abrir os olhos para ver este reino chegar silenciosamente. Nesse momento, vamos ler novamente o trecho do Evangelho que dá sabor a este nosso dia. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos dedicar um minuto para anotar as frases que mais nos atingem. Estamos prontos agora a escolher o nosso propósito que nos ajude a construir o reino de Deus com nosso testemunho de vida, com nossos gestos de paz e, sobretudo, vamos abrir os olhos para ver este reino chegar silenciosamente, como falamos. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos.
O reino de Deus está perto. Paz e alegria a todos. O reino de Deus está no meio de vós. Paz e alegria a todos. Esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ao longe o galo vai cantar seu canto, o sol do céu vai estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, que já vem perto o dia do Senhor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do teu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do teu Senhor. A minha voz vai acordar meu povo, louvando a Deus que faz um mundo novo. Não vou ligar se a madrugada é fria, um novo dia logo vai chegar. Se a noite escura sendo a minha tocha, coração, o sol já desabrocha. Filho da luz, não vou dormir, vigio. Ao mundo frio vou levar o amor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor.